Queridos, eu quero compartilhar nesse momento a palavra do Senhor com você, que está no Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, do 36 em diante. Está aí projetado na tela para você que nos acompanha e você também que está aqui. Você pode acessar aí a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e acompanhar esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga-me, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Queridos, esse texto é tido como um dos textos, ou o texto mais emblemático no assunto adoração. E pensando nos fundamentos da nossa vida, o ano do fundamento, eu queria, nessa oportunidade, pensar com você sobre o fundamento da nossa adoração, ou o que verdadeiramente fundamenta a nossa real, verdadeira adoração ao Senhor. Carlos Drummond de Andrade, ele que professava ser ateu, tem um de seus poemas intitulado Ceia em Casa de Simão. Depois você pode pesquisar, é um belo poema. E mesmo ele sendo declaradamente ateu, se dobrou diante da beleza desse texto, da beleza do contexto que Lucas aqui descreve. É preciso que a gente saiba que naquela época as refeições na casa dos judeus eram feitas com portas abertas. Era comum isso acontecer. A ideia do judeu era que eu sou dentro de casa o que eu sou lá fora. E porque eu não tenho que ser uma coisa dentro e outra fora, é que eu deixo as portas abertas e, como cultura social, eu evidencio o que tem dentro para quem passa de fora e não tenho do que esconder. Então, é interessante que, por essas e outras razões, como o fato da mulher ter visto Jesus lá dentro, evidencia que as portas comumente, como era
na casa de cada judeu, estivesse aberta. E que ao passar, aquela mulher viu Jesus lá dentro. Aquela mulher enxerga uma visita ilustre naquela casa. E ela então se enche de coragem, porque afinal de contas ela era uma prostituta. Saiba que todas as vezes que os evangelistas dizem o termo mulher pecadora, esse termo é uma atenuação para informar que aquela mulher vivia da prostituição. Então a classificação é mulher pecadora. Isso, como disse, para atenuar, para que de alguma forma sutil a gente possa entender que ela exercia o ofício da prostituição. Portanto, uma mulher pecadora como essa passa por uma casa cuja porta está aberta, vê Jesus lá dentro, e ela deixa de lado todas as implicações que poderiam incorrer sobre a sua vida, e a ideia do texto é que ela tenha adentrado aquela casa numa invasão, num ato e num ímpeto de desejo de estar aos pés de Jesus. E quando ela chega diante dos pés do mestre, independentemente das pessoas que estão ali à mesa, aquela refeição, ela derrama-se diante do Senhor e diante dos pés de Jesus, lança aquele perfume caro. Vale dizer aos mais puritanos e legalistas que aquele perfume era proveniente de um dinheiro que nós sabemos agora, com a informação que temos, de onde vinha. O perfume que ela adquiriu foi comprado com o dinheiro do exercício de sua profissão. E é claro que Jesus não compactua com o pecado. Jesus aceita aquele ato de adoração, e isso não significa que Jesus aqui estivesse corroborando a ação de vida daquela mulher. O que Jesus vê não é uma mulher prostituta entrando naquela casa, porque quando ela adentra aquela casa, ela já não é mais uma mulher pecadora, ela já não é mais, na essência, uma prostituta, mas alguém cujo coração estava arrependido e derramado diante de Jesus. Jesus não compactua com o pecado, mas aceita um coração contrito e quebrantado de alguém que reconhece que Jesus é a sua única esperança de vida verdadeira. Quando essa mulher atravessa a porta, quem entra naquele lugar já é uma outra pessoa. Só que quem está no ambiente e está olhando as coisas só pelo prisma do olhar humano, não consegue compreender isso. Quem está ali e está enxergando só com os olhos da carne, enxerga uma atitude descabida, uma atitude ousada e escandalosa. E aí, dessa forma, pelo viés dos olhos humanos, vem o fariseu querendo fazer sua ceninha. O fariseu era participante, integrante de um grupo muito benquisto na sociedade, político-religioso, de muita veemência de posição na sociedade. Alguém que as pessoas consideravam e respeitavam muito. Então, aquele homem fariseu, no verso 39 do texto que lemos de Lucas 7, vai dizer para a gente que quando ele, o fariseu, que havia convidado Jesus, viu o que estava acontecendo, ele diz em seu coração, ele fala para si mesmo, se esse homem aí fosse profeta, ele verdadeiramente saberia quem é essa mulher, o que ela faz, ele saberia que ela é uma mulher pecadora. E aí eu quero deixar a primeira aplicação para mim e para a sua vida desse texto. Queridos, não adianta convidar Jesus para entrar na nossa casa e não dar total liberdade a Ele. Não adianta a gente chamar Jesus para a nossa casa e dizer, Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui, mas desde que o Senhor fique no seu lugar. É o que está acontecendo no texto. Diferentemente da mulher, Jesus foi convidado, Jesus não entrou ali repentinamente. Alguém o fez o convite, alguém desejou que ele estivesse ali e ele entrou com honras. Mas agora, aquele que convidou é quem o censura,
É quem olha para Jesus e começa a fazer concessões ou julgamentos da ação e do comportamento dele dentro da sua casa. Se ele soubesse quem é essa mulher, como que ela faz para ganhar a vida, ela nem tocaria nele. Essa é a visão terrena, essa é a visão comum, essa é a visão puritana, essa é a visão farisaica. A história se repete até hoje, irmãos. Tem muita gente dizendo para Jesus: o Senhor é bem-vindo na minha casa. A casa é sua, pode entrar. Só que tem uma coisa: não mexe no meu casamento. Jesus, em briga de mulher, marido e mulher, né? Não mete a colher. Então fica na sua, Senhor, deixa que eu resolvo com ela, deixa que eu resolvo com ele. Jesus, o Senhor é bem-vindo na minha casa, mas como eu crio meu filho e minha filha, isso aí é comigo, deixa comigo. O Senhor entra na minha casa, mas não mexe no meu cofre. O Senhor entra na minha casa, mas não mexe com as minhas escolhas. O Senhor é bem-vindo aqui na minha casa, mas dentro da caixinha de promessas. O Senhor é bem-vindo aqui na minha casa, mas no Salmo 91 aberto na estante. O Senhor é bem-vindo aqui na casa, mas com o Salmo 23 pendurado na parede. O Senhor é bem-vindo aqui em casa, mas desde que o Senhor se ponha no seu lugar e fique onde o Senhor está, a ponto ou a postos para exercer o meu desejo, a minha vontade e as minhas necessidades. É o que esse fariseu está dizendo com a sua atitude para o Senhor. Deixar Jesus entrar na nossa casa é apenas parte da história, porque outra parte, tão imprescindível quanto deixá-lo e convidá-lo a entrar, é que ele determine como deve ser daqui para frente, é que ele nos ensine a como agir, é que a gente se submeta a ele e diga: a partir de hoje, Senhor, a escritura do meu lar está nas tuas mãos, a chave da minha casa é posse tua, daqui em diante, Senhor, nesta casa não mando eu, manda o Senhor. Na minha vida, quem dita as regras, quem fala o que deve ser feito e determina como devem ser as coisas, é o Senhor. Em segundo lugar, porque tem como a coisa piorar, versículo 38 de Lucas 7, diz assim: em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Segunda lição que nós tiramos para a nossa vida desse texto é que não adianta buscar Jesus se o buscamos com a motivação errada. Enquanto essa mulher está em ato pleno e explícito de adoração, nós temos do outro lado um puritano religioso que está vendo aquela cena como escândalo. O que é prazer aos olhos do Senhor é escândalo aos olhos do homem. Olha como a desconexão é tremenda, irmãos. Olha como nós não temos capacidade de, por nossa conta própria, julgar as coisas. Aquele homem está dizendo: está tudo errado. E Jesus está dizendo: esse é o ato mais sublime de adoração que alguém poderia me oferecer. Quem sabe aquele fariseu tenha preparado um baita almoço, e Jesus gostava de comer. Jesus gostava de estar onde tinha festa, comida. Jesus era crente, irmãos. Todo crente gosta de comer. Jesus chegou a ser chamado por seus próprios familiares e por aqueles que o seguiam de maneira errada como beberrão e comelão. Então Jesus mandava ver mesmo. Talvez aquele homem tivesse feito uma baita sobremesa. Fiz um pudim aqui para o Senhor Jesus, de tâmaras. Fiz aqui um bolo rebuscado. Talvez ele tivesse preparado tudo de bom que ele achava que era bom para Jesus. Mas Jesus agora se vira para aquela mulher e a tem como uma verdadeira adoradora. Aquela mulher que até segundos atrás estava em qualquer esquina de Israel. Aquela mulher que até agora não tinha valor para ninguém. Aquela mulher que não era mulher de ninguém, mas ao mesmo de todo mundo.
Aquela mulher sem honra, aquela mulher que era uma escória da sociedade, agora aquela mulher está aos pés do Mestre. E ela exerce naquela casa uma verdadeira adoração. E aí a gente descobre, irmãos, que não adianta a gente buscar Jesus se for com a motivação errada. Esse fariseu chama Jesus, e a gente precisa entender duas maneiras de buscar Jesus na perspectiva desse texto. Uma é na perspectiva do fariseu. O fariseu não era amigo de Jesus, muito pelo contrário. O fariseu tinha se unido a outros grupos, os herodianos, por exemplo, para atacar a Jesus. Eles queriam ver Jesus pelas costas. Eles queriam, como de fato conseguiram, levar Jesus para a cruz. Eles queriam detonar com Jesus. Mas, de algum modo, aquele homem agora, que tem dúvidas a respeito de Jesus, por curiosidade, por algum tipo de motivação, no sentido de descobrir um pouco mais de como aquele camarada pensava, das ideias um tanto quanto para frente, das ideias um tanto quanto diferentes de tudo que eles tinham visto até então, o que esse camarada pensava. Esse grupo de pessoas, ou esse fariseu, representa o grupo de pessoas que busca Jesus por curiosidade. Afinal de contas, alguém disse que Jesus fez uma obra no casamento, e como meu casamento está de mal a pior, eu vou procurar esse Jesus também, para ver o que é que ele faz no meu casamento. É igual aquela história, né, irmãos? A gente está conversando com alguém, e aí você diz assim: rapaz, eu estou com uma dor danada aqui na perna, eu acho que é de tal coisa. Aí a pessoa: ih, rapaz, mas eu estou tomando um negócio que é bom demais. Eu estava fazendo a caminhada esses dias, e passamos, Viviane e eu não conheço pé de nada, só coqueiro e manga, coco sem coco, manga só quando tem manga, para descobrir que é manga mesmo. Aí banana também, bananeira. Essa é a minha capacidade de perceber plantas, árvores. Mas ela disse ali pé de noni. E eu lembrei que noni, por muitos tempos, né, foi uma bênção. E tem pé de noni plantado por tudo quanto é canto, porque aquilo virou uma febre. Eu não sei nem para que serve, mas todo mundo tomou durante um tempo, todo mundo generalizando, né? Depois veio um negócio, irmão, chamado canela de velho, onde todo mundo corria atrás da canela do velho para tomar, para ficar bom da canela, né? Para ficar bom do... Então, de tempos em tempos, aparece um negócio milagroso assim. Aparece a salvação da lavoura. Aparece o cura tudo, o sara até o que você não vê. E aí, um vai tomando, o outro vai passando, o outro vai fazendo, o outro vai comprando. Esse fariseu possivelmente estava chamando Jesus para saber um pouco mais, mas ele não estava interessado de fato em adorá-lo, em reconhecê-lo como Rei e Senhor. Existem pessoas que estão diante de Cristo, estão numa igreja, que afinal de contas é e sempre foi na casa dela o caminho da roça. Já vem sendo trazida, já vem sendo conduzida por esse caminho, mas que nunca se abriram de fato para ter em Jesus o seu Senhor. Porque de alguma forma Jesus pode dar algum benefício, ou afinal de contas Ele é a salvação da lavoura, mas não necessariamente a salvação da minha própria vida. E nós temos também a perspectiva de busca dessa mulher. Gente que chega quebrado, marcado por uma vida de muitas dores, que se reconhece e se vê como ninguém, e que em detrimento de tantas e tantas pessoas que estão buscando a Jesus por suas mãos e pelo que elas podem dar, essa mulher, busca Jesus para se dobrar diante dos pés dele e adorá-lo da maneira que ninguém tinha feito até aquele momento. Queridos, nós precisamos entender que nessa segunda perspectiva devemos estar cada um de nós, quebrados, nus, necessitados, entendendo que enquanto muitos estão correndo atrás das mãos de Jesus, venha ao culto, você será abençoado. Esteja na igreja domingo e segunda serás contratado como gerente geral. Se você hoje chegou como um soldado raso,
amanhã você já estará sendo colocado no posto de almirante. Enquanto muitos estão buscando pelas mãos de Jesus e pelo que elas podem dar, que nessa noite, ao olhar para cada um de nós, nós estejamos aos pés de Jesus. Não por aquilo que Ele possa nos dar, mas por aquilo que nós temos a lhe oferecer. Jesus então chama aquele fariseu e lhe propõe uma charada. Ele diz: olha, a um foi emprestado 500 pratas, a outro 50. E ambos foram perdoados de sua dívida, porque nenhum dos dois conseguiu pagar o que devia. A quem você acha que o perdoador da dívida amou mais? Logicamente, a quem devia mais. Ele diz: pois é o que está acontecendo aqui. Você está considerando que me deve 50 moedas. Essa mulher, pecadora como é, 500. E por ela reconhecer que é pecadora, ela está sendo perdoada, amada, porque ela reconhece quem ela é. Porque ela sabe que ela não teria condições de me pagar. Agora eu quero dizer uma coisa para você, Simão. Você também não tem. Você também não tem como me pagar. E aqui é bom que a gente faça um recorte, que eu estou dizendo isso, irmãos, na perspectiva da salvação. Eu não estou dizendo na perspectiva da consequência, porque como mulher pecadora que ela era e o ofício que ela exercia, ela teve os seus dissabores, ela teve as suas consequências terríveis. E quanto a isso, Jesus não passa a mão na cabeça. Nós não estamos dizendo aqui: então meu filho, minha filha, peque quanto quiser e depois se apresente diante do Senhor. Não, não é esse o fato. As consequências, elas vão pairar sobre a nossa vida, mas na perspectiva espiritual, de salvação, essa mulher, igualmente aquele homem, não tinham condições de pagar a sua dívida. Mesmo um achando que devia 50, mesmo a outra achando que devia 500. A nossa dívida é impagável, por isso Jesus pagou em nosso lugar. Então que busquemos ao Senhor pela motivação correta, se quisermos verdadeiramente fundamentar a nossa adoração. Primeiro, buscar a Jesus, convidá-lo para entrar em nossa casa e darmos a chave a Ele. Senhor, o Senhor ajusta tudo daqui para frente. O Senhor manda. Segundo lugar, buscar Jesus pela motivação correta. Eu não estou aqui porque sou filho de crente. Eu não estou aqui porque Jesus vai me abençoar. Eu não estou aqui porque Jesus é a minha proteção contra o inferno. Eu não posso estar aqui movido por medo. Eu não posso estar aqui movido porque não tem opção, porque se tivesse uma outra opção, eu corria para ela. Não, eu quero estar aqui, porque a semelhança daquele discípulo, a semelhança de Pedro, eu quero dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Em terceiro e último lugar, não adianta tentar adorar Jesus e ignorar o que Ele verdadeiramente entende como importante. O que verdadeiramente é importante para Jesus. O que Jesus está dizendo aqui, aquele homem, é que a mulher, assim como ele, não tem condições de pagar e os dois dependem da misericórdia do Senhor. Aquele homem, bastião da dignidade, homem de uma mulher, cheio de predicados, respeitado na sociedade, um camarada aplicado religiosamente falando, dono daquela casa, não tinha condições de pagar. A mulher, um objeto, uma mulher que era daquele que poderia tê-la pagando, uma mulher que era tida como um objeto apenas. De igual forma, o que Jesus está dizendo é que, no aspecto da salvação, não há diferença, porque ninguém pode pagar a dívida que só Ele poderia, e como Ele já fez por nós. Jesus está ali, irmãos, para evidenciar o que é importante para Ele. Então há uma cena emblemática, na minha opinião, desse texto, que é no verso 44. Porque diante de toda a adoração feita naquele lugar, diante de todo o movimento que acontece naquela casa,
No verso 44, Jesus então volta-se para a mulher, ele dá luz à mulher, ele destaca a presença da mulher e faz dela o exemplo para a vida daquele homem. Jesus, na verdade, ele evidencia a mulher, mas ele vira-se para aquele fariseu e diz: olha, você precisa aprender aqui nesse lugar. Se tem alguém que precisa aprender alguma coisa aqui, é você. E ele então se utiliza da figura daquela mulher para mostrar àquele homem que aquela mulher tinha algo que ele ainda não tinha conseguido ver. A mulher que agora estava de escanteio, a mulher que agora estava ali na berlinda por aqueles olhares tão maldosos, ela é apontada por Jesus como alguém que precisava ser destacada. Não pelo que ela tinha feito até então, porque era reprovado, e Jesus vai tratar disso mais à frente com ela, mas por aquilo que ela estava se tornando naquele momento, diante dos pés de Jesus. O que Jesus está dizendo com isso, irmãos, é que até às 19h37, não importa quem eu e você éramos, o que importa é que agora nós estamos aqui diante do Senhor, e Ele precisa e quer ver um coração verdadeiramente rendido a Ele. Propósitos estabelecidos diante dEle, para que a nossa vida seja derramada como fruto de uma verdadeira adoração. E para terminar, eu quero destacar algumas coisas que Jesus vai mostrar a Simão, mas também àqueles que estão com ele ali. Jesus vai ensinar, irmãos, que enxergar é diferente de ver. Enxergar é a capacidade de quem tem globo ocular em funcionamento minimamente adequado. Isso é enxergar. Ver é uma atividade do coração. Jesus vai, no verso 44, voltar-se para aquela mulher, voltar-se para a mulher e dizer a Simão: Simão, veja essa mulher. Veja essa mulher. O que Jesus está dizendo para mim e para você, irmãos, é que não existe adoração sem a gente ver quem está ao nosso lado. Se a gente vem à igreja, se a gente se comunica com o Senhor, mas não tem tido a capacidade de ver o outro, a nossa adoração não é adoração. Não adianta a gente cantar, não adianta a gente orar, não adianta a gente pregar, porque Jesus não está recebendo isso de nós. Não existe uma vida de adoração a Jesus sem enxergar o próximo, sem enxergar o outro. Em um texto da Bíblia vai dizer que se você tem uma oferta para dar a Deus, mas não estiver bem com o teu irmão, nem deposita essa oferta. Vai diante do irmão, conserta-se diante dele e depois vá ao altar de Deus. Se tem alguém por quem a gente cria ranço, que é uma palavra da nossa época agora, a gente precisa rever o nosso senso de adorador. E a gente precisa dizer: Senhor, converta o meu coração. Porque não é o fato de estar na presença de Jesus ou fazendo algo por Ele, mas é se verdadeiramente Ele está recebendo o que nós temos a ofertar. Jesus está dizendo para Simão: Simão, eu cheguei aqui, você preparou uma ótima comida, uma ótima sobremesa, mas eu não estou aqui por causa disso. Não adianta você me dar coisas, não adianta você me oferecer palavras, porque eu sondo o coração. Enquanto aquele homem achava que Jesus estava ali de gaiato no navio, Jesus estava ali realmente escaneando e evidenciando quem era e de quem vinha a verdadeira adoração. Depois, no verso 45, tem como pôr aí para a gente, Kahneman? Obrigado, meu amigo. Jesus vai dizer: você não me cumprimentou com um beijo, que em outras versões está como o ósculo, né? O ósculo santo era o beijo que o judeu dava independentemente, e aí mais até, ou propriamente, os homens faziam isso.
Não tem essa questão do homem com a mulher por uma questão de tradição, de cultura. Mas Jesus está dizendo, você não fez isso comigo como é comum, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que não existe adoração sem a gente ver o outro, mas também não existe adoração sem afeto. O nosso movimento diante do Senhor não é um movimento automático, não é um movimento regido com atos mecânicos. A gente não vai olhando para a tela, irmãos, e vai cantando o que está escrito. A gente não vai lendo, ouvindo a mensagem que está sendo pregada, mecanicamente com aquilo que está sendo projetado. Isso precisa vir da nossa alma, isso precisa vir do nosso coração. A gente precisa, diante do Senhor, ser tocado por aquilo que a gente está fazendo por Ele, para Ele. A gente precisa pedir, Senhor, me dá razão de estar aqui, Pai. Me dá razão de adorar o Teu nome. Que isso reverbere na minha alma. Que isso me toque de uma maneira visceral. Que isso mova as minhas entranhas. Assim como num estádio, onde as pessoas são movidas pela emoção, e elas participam com vibração, elas participam com verdade, elas entranham aquilo no ser. É por isso que nós temos estimulado aqui na nossa igreja a adorar ao Senhor com todo o nosso fôlego, com todo o nosso vigor, com tudo o que temos. A aplaudirmos sim, e eu confesso a você, irmãos, eu tinha meio que um certo preconceito com esse negócio de ficar aplaudindo no culto, sabe? Eu achava isso meio desnecessário. Só que a gente vai vendo que o mundo vai se dobrando e aplaudindo o que, na verdade, deveria causar ânsia de vômito. E a gente deixa de adorar e de exaltar ao Senhor, o Senhor da nossa salvação, o Deus da nossa redenção, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que foi à cruz do Calvário. E enquanto tem gente aplaudindo o que é podre, a gente se cala diante do que é santo. Então, de acordo com aquela visão de Isaías, com aqueles serafins diante do trono, exaltando o nome do Senhor, nós estamos aqui para nos derramarmos diante do Senhor e entregarmos a Ele o nosso perfeito louvor. A gente está aqui para, assim como aquela mulher, chamar a atenção de Jesus, não pela nossa religiosidade, não porque a gente é um engomadinho da fé, mas porque a gente se reconhece pobre e pecador, e que mesmo assim o Senhor se faz presente em nosso meio para ouvir e receber o que a gente pode entregar a Ele, que não é nada, mas se torna rico e especial, porque Ele mesmo com as suas mãos trabalha no que fazemos. O que cantamos, o que oramos, o que clamamos, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, transmite ao coração de Deus. E Ele recebe como cheiro agradável, não porque nós somos bons, não porque a gente faz as coisas direitinho, mas porque Ele é misericordioso. E Ele olha para pecadores como eu, como você, mas nos vê totalmente dobrados, debruçados. O texto vai dizer que aquela mulher está por detrás, ela está aos pés e por trás, porque nem digna de se achar à frente de Jesus ela estava. Nós estamos aqui hoje, não para sermos aquele fariseu e dizer, Senhor, afinal de contas, né, seria irresistível o Senhor não estar nesse lugar. Não, nós estamos aqui para dizer, Senhor, muito obrigado pela Tua presença, no meio de gente tão suja, no meio de gente tão podre como eu, e eu estou falando isso aqui de mim, irmãos, diante de pessoas que não mereciam nada do Senhor, mas o Senhor estabelece o seu trono nesse lugar e está inclinado a ouvir o meu clamor, porque o Senhor é misericordioso e que o Senhor evidencia que veio para gente como eu, doente, precisando de cura da tua parte. Jesus, em último lugar, ensina pela perspectiva de que o que é importante para Ele na adoração, além de ver o outro, além do afeto que devemos ter pelo que apresentamos a Ele,
é também evidenciar que não existe adoração sem unção. Verso 46, Gabriel, do texto que lemos, diz: você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça. Era um costume antigo, era um costume daquela época. Um rei, um sacerdote, quando era então incumbido, era a colação de grau, transportando para um contexto mais contemporâneo. O ato de posse era a unção com óleo, com azeite. Tinha também um aspecto espiritual, mas esse era um aspecto de honra, de reconhecimento. E Jesus vai dizer àquele homem: olha, você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Não existe, irmãos, adoração sem unção. E adoração com unção, você pode estar se perguntando, mas afinal de contas, pastor, o que é unção? E já dizia o grande estudioso que unção é unção e outros não são. Mas o fato é que, na verdade, unção não é, como muitos pensam, de uma performance. Unção não é proferir um dialeto que alguém não entende o que está sendo dito. Unção não é berrar. Unção não é fazer do altar de Deus um espetáculo. O que Jesus está ensinando para esse povo religioso daquela casa do fariseu é que culto, adoração, a gente não busca na igreja, a gente traz de casa. Aquela mulher vai e adora. Como falamos hoje pela manhã, a igreja de Corinto estava totalmente equivocada. Eles estavam indo para a igreja comer, quando Paulo vai dizer que comer é em casa, se alimentar é em casa. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, do que vem do Senhor, nós chegaremos no culto sem nada para dar, sem nada para oferecer. Aquela mulher pega tudo que ela tem, ela pega o que mais precioso ela possuía e ela entrega. Ela não vai ali para buscar e fazer como faziam ou fizeram na nossa festa de casamento. Você que se casou e com todo o esforço que você pôde fazer uma festa e convidar seus amigos, eu quero te revelar agora, isso não é revelação do alto, é por estudo de caso, saíram falando mal da sua festa, comeram do seu salgadinho e ainda falaram mal da sua festa, falaram mal da minha festa. A gente às vezes vai para o culto na perspectiva de dizer assim: hoje o culto, aquela música, aquela pregação, como se o culto fosse para nós, como se tudo o que está sendo feito fosse canalizado e voltado para mim, para você. Não, só há um trono nesse lugar, e ele está ocupado por Jesus de Nazaré, aquele que estava diante daquela mulher, e Jesus quer ver na minha mão, na tua mão, um vaso de perfume caro, para ser derramado nos pés dele, em ciência de que nós devemos prestar um culto verdadeiro e santo a Ele que é digno de toda adoração. Unção, irmãos, não é uma manifestação espetaculosa de um movimento a ser contemplado. Unção é ser um servo de Deus leal. Unção é tratar com dignidade a mulher da qual estamos casados, o marido que Deus lhe deu. Unção é ser um pai responsável, consciente, íntegro. Unção é não dar calote nos outros. Unção é ser correto na vida. Unção é tratar com respeito o próximo, é não ofender o outro. Todo o resto pode ser só barulho. Dizem, e podemos constatar, que as latas que mais fazem barulho ao rolarem de um penhasco são as vazias. Interessante, irmãos, para terminar, que o bastião da moralidade, o tido como o suprassumo da religiosidade, aquele que estava ali até então
achando que era o suprassumo da vitória. Ele e todos os outros que ali estão não encontram a paz que essa mulher perdida e pecadora encontra. É para ela que Jesus se vira no verso 50 e termina dizendo: os seus pecados estão perdoados, vá em paz, tua fé te salvou, vá em paz. Meus irmãos, a minha oração é que a paz de Deus alcance o meu e o teu coração nessa noite, e por todos os dias que o Senhor nos der para viver. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, até que um dia Ele venha, até que nos encontremos com Ele, e Ele verbalize para mim e para você: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vamos louvar a Deus nesse momento? Glórias a Deus. Eu queria pedir para a gente cantar aquele último louvor que foi cantado antes da mensagem. Engrandecerei teu nome, exaltarei o teu nome. Eu acho que se a gente pudesse conjecturar aqui, se esse hino existisse, talvez fosse esse que ela estivesse cantando ali. E eu queria te convidar a ficar em pé, você que está aqui. E eu queria te convidar a adorar com toda a força do teu pulmão. A gente levantar esse forro aqui, mas não porque a gente quer fazer barulho. Acabei de dizer isso aqui agora. Unção não é barulho, não é volume. Mas demonstrar, irmãos, a intensidade do nosso coração diante do Senhor em adoração. E a louvar o nome dEle como aquela mulher fez. Ela viu Jesus e, independentemente do que podia acontecer com ela, ela entrou naquele lugar decidida a entregar o seu melhor. Entregue o seu melhor ao Senhor. O seu melhor não é você vender o teu carro e depositar o dinheiro no gasofilácio dessa igreja. Seu melhor não é entregar a tua casa e dar de dízimo e oferta. Seu melhor não é o que você pode fazer aqui na igreja com seus dons e talentos. Dar o seu melhor, dar o meu melhor, é oferecer o meu coração a Jesus e dizer: está nas tuas mãos, Senhor. Derramo diante dos teus pés a minha vida e reconheço que eu não sou nada sem ti. Vamos fazer isso agora? Na companhia dessa mulher, entrar na casa de Simão e junto com ela derramar o nosso perfume aos pés do Senhor.